Ô Glória, Shalom, dona Época de Deus, aqui é o pastor Dionísio. Eu passei por deixar uma palavra para sua meditação para esse dia de hoje, a qual Deus... Eu pedi uma palavra aqui, está em João 10, segundo escreveu João, o apóstolo João, capítulo 10, do versículo 4, é escrito assim: depois de fazer sair todas que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam, se sentindo daquilo que lhe falava. Jesus, pois, e afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus ele propõe essa parábola aos discípulos e a multidão que seguia, porque ele é a porta, ele é a ovelha. Ele estava falando de uma parábola antiga, uma história antiga, onde tinha o porteiro que conhecia as ovelhas que entravam dentro da casa. Mas só que o porteiro também, o que tomava conta do aprisco, ele tinha uma visão de quem era lobo que entrava dentro do aprisco. Pega bem essa palavra. Jesus estava dizendo que os fariseus, os líderes religiosos da época, eles gostavam de entrar pela janela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus estava dizendo ali uma história que há anos, muitos séculos atrás, havia fazendeiros que eles plantavam e tinha o fazendeiro vizinho que tinha preguiça, roubavam fazenda das pessoas. E quando iam dormir o fazendeiro, eles mandavam que salteadores, que ladrões entrassem naquelas fazendas e roubassem, porque é melhor você roubar pronto do que plantar, esperar nascer, crescer, tudo isso. E Jesus estava fazendo essa parábola simbolizando o seguinte: aqueles que entravam pela janela eram ladrões, salteadores. Agora segura aí dos dias de hoje, porque quando Jesus estava falando para os fariseus, que eram líderes religiosos, que não poderia haver templo crescendo, que não podia haver umas pessoas obedientes, eles começavam a criar revelações, começavam a criar histórias para tentar roubar a ovelha do aprisco de outro pastor. Nós estamos passando por dia de hoje. Ninguém quer cuidar de ninguém. Ninguém quer cuidar e pegar machucado, cuidar daquele machucado, cuidar daquela ferida. Ninguém quer ajudar ninguém. As pessoas querem pegar pronto. Quando você está lá fora do aprisco, ninguém vai lá te ajudar a levantar. Mas quando você já está preparado, se casa, se batiza, entra na posição de Deus, começa a cear, começa a crescer espiritualmente. Daqui a pouco você se torna um diácono, uma diaconisa, um missionário, uma missionária, porque tudo é degrau. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que quando ele estava chegando no Rio Jordão, primeiro ele passou pelo vale, depois ele passou na beira do Rio Jordão, e João Batista estava batizando, e simbolizava que era cobra, porque quebrava a maldição no batismo.
E quando os discípulos olharam, ele falou assim, só batizou um monte de gente, e aquele que está vindo ali? João Batista vira para ele e falou assim, não, aquele ali não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Porque eu não posso ir a ele, ele que tem que vir a mim, eu tenho que ir a ele. Porque ele é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E todos queriam que Jesus passasse a fila. Jesus falou assim para ele, não. Porque tudo, para a palavra se cumprir, tem que ter ordem e decência. Jesus, ele passou, esperou a vez dele. Como homem, ele entrou na fila daquele batismo. Se você ler a Bíblia, você vai entender. Mateus 3 fala sobre isso. Só que de hoje em dia você conhece uma pessoa que é agora, né? Isso aí é falta de visão espiritual, porque o ser humano, alguém vai me bater, mas eu não apanho não, porque Jesus é comigo, Deus é comigo. As pessoas precisam conhecer a verdade, saber o que é verdade. Tem pessoas que estão num lugar, aceita Jesus. Uma pessoa de olho grande, ladrão salteador, que antes da pessoa se cuidar, já roubam para ele. Já levanta a pessoa, já pula os degraus, já adquire maldição ou a vida errada para aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem é diaconisa, às vezes nem é separada ainda. A pessoa já vai, derrama um óleo sobre a pessoa para dizer que é líder. É líderes religiosos, é pessoas fariseu. É por isso que tem muitas pessoas que não estão suportando mais o vento, porque o vaso tem que ter preparação. Oh Jesus, desce-a! O vaso tem que estar na mão do oleiro e está sendo preparado. Aí como se não bastasse, ele envia. O ladrão salteador envia pessoas, os líderes religiosos enviam pessoas para ir na casa de outras ovelhas, para começar a entregar a profetada, para dizer que o tempo da ovelha acabou. Ô Jesus! E Jesus falou assim, conhecereis a verdade libertará. A verdade, Jesus é a verdade, Jesus é a porta de entrada, é a saída. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas só que as pessoas não querem o caminho. As pessoas querem pão de mel, querem degrau. Pessoas querem ser honradas pelo ser humano, por homem. E esquece que só Deus tem esse poder de honrar a pessoa. Lembra de uma coisa. Deus, como disse, que todos aqueles filhos de Jessé estavam na mesa, diante dos olhos do homem, já estava ali presente o que ia ser consagrado. Mas Deus não vê como o homem vê. O homem fala assim, sua obra está atrasada. Mas Deus não viu que a obra está atrasada, porque agindo Deus quem impedirá. A minha pessoa não está preparada para ser consagrado. Vai esses ladrões salteadores, esses fariseus que desistem hoje em dia, para roubar ovelha de outro aprisco. E o problema é que tem ovelhas que estão surdas, estão cegas e não estão conseguindo ouvir a voz de Deus, a voz do líder, que é a palavra do Senhor. O próprio Davi falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vê que todos eles, quando Samuel ia consagrar uma pessoa errada, Deus falou, Samuel, preste atenção, eu não vejo como o homem vê. O homem vê pela emoção. O homem sai botando óleo por aí. O homem sai botando azeite em todo mundo por aí. Mas Deus não vê desse jeito. Lá em Tito diz que só o presbítero tinha o direito disso. E tudo tem o preço da chamada, tem o degrau, o vaso para ser o vaso preparado. Há um processo da preparação. E as pessoas querem roubar ovelhas do outro aprisco, porque não tem paciência. Eu costumo dizer uma coisa que é verdadeira. O outro pastor é sempre melhor, até você congregar com ele. Depois que você congrega com ele, você vai saber quem é ele. E você vai saber quem é as pessoas. E tem pessoas pulando, tem pessoas dando ouvido a estranhos, pessoas que não têm base bíblica, estão pegando, estão induzindo as ovelhas para o inferno, induzindo pessoas a saírem da presença. Mas hoje eu vejo como vaso e profeta aqui, provando biblicamente, que Jesus falou assim, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo. Cuidado com o ladrão salteador. Ele veio senão para roubar, matar e destruir. Entenda a mesma coisa. Vamos parar de se matar, que eu já vou encerrar o vídeo daqui a pouco. Matar e roubar. Pessoas que acham que é mais santo, que tem um degrau a mais,
Tem pessoas que você conheceu agora como aceitou Jesus agora e é apóstolo. Já aceitou Jesus agora e já é bispo. E bispo leva 12 anos para estudando, para se preparar. Mas há uma regra, há um sistema. Agora vem uma questão. Quando Jesus ele fala agora, eu sou o bom pastor. Porque Jesus estava alertando as ovelhas que estão despercebidas, o crente que está despreparado. Porque se você tem a Bíblia na tua mão, como que você vai dar voz a estranho que não tem uma vida no altar? Que não tem uma vida com Deus? Eu gosto dessa frase, que a jumenta profetizou para Balaão. Ela teve o dom, mas o dom não salvou ela. Ela foi usada, mas não foi para o céu. E agora? Aí eu te digo para você uma coisa. E que diria assim, quem você está ouvindo? As pessoas que querem tirar a doutrina da palavra para te levantar força, para encher o ego deles, encher a igreja de fariseu. Porque nós estamos nesse século onde pessoas, ladrões salteadores, estão roubando as ovelhas do aprisco de ouro. Pega a visão, lute contra isso, seja verdadeiro, seja fiel, porque se Deus te colocou um líder para te pastorear, honre ele, não por falsidade e hipocrisia, mas dê honra a quem te deu honra. Quando a pessoa estava caído, quebrado, ninguém ia lá. De ré, sub, faz. Agora vem pessoas estranhos e começam a falar no ouvido de ovelhas. Pessoas que não têm uma vida no altar. Pessoas que não estão preparadas. Cuidado a quem você está dando ouvido. Escuta a voz da palavra de Deus. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Ele conhece. O ladrão vem se não roubar, matar, destruir. O diabo. No reino espiritual hoje, nos dias de hoje, eles não estão longe, estão no meio do evangelho. Era como os fariseus, os religiosos. Primeiro eles roubam tua visão. Você não consegue enxergar mais nada. Você não consegue ter mais visões. Tudo tá bom, tudo tá dando certo. Tudo tá dando como eu quero. Mas Jesus está nesse negócio. Mas Jesus veio para dar vida. E vida com abundância. Sua saúde, vida eterna. Para de ficar entrando pela janela. Porque quem entra pela janela, pulando o degrau, é ladrão, salteador. Pronto, falei. Vida que segue e Deus no controle. Shalom Donai. Cuidado com os fariseus. Eles estão por aí. Ainda espalhando veneno para tentar te entristecer e tentar confundir a tua mente. Mas Jesus hoje trouxe aqui para dizer, repreende esses demônios em nome de Jesus. Se você crê, dá uma glória a Deus aí, dá um like no meu canal.